Maio Laranja, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso podcast De Frente com Maria. Eu sou Maria Cláudia Dias e hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e necessário: o Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um assunto delicado, mas que precisa ser falado com coragem, responsabilidade e amor, porque proteger a infância é dever de toda a sociedade. Mas afinal, como surgiu o Maio Laranja? Bom, surgiu para lembrar uma história muito triste que marcou o Brasil. A campanha faz referência ao caso da menina Araceli, uma criança de apenas 8 anos de idade que foi vítima de uma violência e assassinato brutal em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973. O crime causou grande comoção nacional e anos depois, o 18 de maio, passou a representar oficialmente a luta contra o abuso e a exploração sexual infantil no Brasil. Por isso, durante todo o mês de maio, acontecem ações de conscientização, prevenção e proteção à infância e à adolescência. Vocês devem ter visto por aí campanhas nas empresas, nas redes sociais, na TV e os slogans, né, outdoor também nas ruas, falando sobre isso. E o que significa faça bonito? Bom, o símbolo da campanha é uma flor amarela com o slogan faça bonito. Fazer bonito é ouvir sem julgar, é acolher, orientar e denunciar. Fazer bonito é ajudar a construir um ambiente mais seguro para nossas crianças e adolescentes. Portanto, eu, você, todos nós podemos fazer bonito. Fazer bonito não é fingir que não viu. Agora vamos falar quando acontece o abuso e a exploração sexual contra as nossas crianças e adolescentes. O abuso sexual acontece quando uma criança ou adolescente são usados para a satisfação sexual de alguém. Já a exploração sexual envolve troca, manipulação, dinheiro, presentes, ameaças ou qualquer forma de vantagem que alguém tira em cima da criança e do adolescente. E agora o mais assustador, fico triste realmente em trazer essa informação, mas o mais assustador é que esse tipo de violência acontece dentro do ambiente familiar. É triste, não é? Isso mesmo, dentro do ambiente familiar. Isso são dados estatísticos que no Brasil acontece a maioria dos casos entre a família ou com pessoas próximas da vítima. E como que a gente pode perceber ou descobrir? Ficando atento às nossas crianças e adolescentes, porque quando eles estão passando por situação de abusos ou exploração sexual, eles dão vários sinais de alerta. Eles costumam dar muitos sinais quando estão passando por isso. Mais uma vez, nós adultos precisamos ficar atentos aos sinais e às mudanças de comportamento. Fiquemos atentos se as crianças e adolescentes mudaram o comportamento de forma repentina. Eles começam a demonstrar isolamento, tristeza, agressividade, choro sem motivo. Então, essas alertas são muito, mas muito, muito, muito importantes. Queda repentina de desempenho na escola também é um sinal de alerta. Um outro sinal é a dificuldade para dormir, o medo excessivo ou regressões. Existem também regressões. Algumas crianças elas costumam voltar a fazer xixi na cama. É um fator muito importante que às vezes os pais ou as pessoas que estão acompanhando as crianças, né,
costumam reclamar, né, com as crianças, costumam dar castigo, porque existem esses regressos de fazer xixi na cama, de querendo dormir mais, não dormirem mais só, né, às vezes ficarem com medo excessivo. Uma outra alerta muito importante é o medo de alguma pessoa em específica. É muito importante começar a verificar por que essa criança está desenvolvendo esse medo especificadamente de uma única pessoa. É importante também observar a linguagem, brincadeiras sexualizadas, incompatíveis com a idade da criança e do adolescente, também merece muita atenção. Essa criança pode estar sofrendo abuso sexual. Por isso que é muito importante o diálogo com as crianças. Elas precisam aprender desde cedo sobre proteção, limite e respeito ao próprio corpo. Precisam saber que ninguém pode tocar em seu corpo sem permissão, que segredos que causam medo devem ser contados e que elas podem confiar nos adultos responsáveis. Agora, como agir durante uma suspeita? Se uma criança decide desabafar com você, a primeira regra é: escute. Não demonstre um choque. Não julgue, não pressione por detalhes, apenas pare e escute. Diga que ela fez a coisa certa, a gente procurar ir te falar. E que agora que ela te falou, ela está segura. Ela precisa sentir que ela fez a coisa realmente certa em procurar você para contar. Ela precisa do seu apoio, sem julgamento, que é muito difícil, mas é preciso ter uma escuta ativa, sem julgamento. A nossa obrigação como adulto é proteger e não investigar por conta própria. Por isso que existe o Disque 100. E como funciona o Disque 100? Se você suspeitar de alguma situação de violência, denuncie. Mais uma vez, existe o Disque 100, um canal gratuito e que funciona 24 horas por dia. O Disque 100 recebe denúncias de abuso sexual, exploração infantil, violência física, negligência e muito mais outras questões referentes a crianças e adolescentes. Você pode usar esse canal. Você não precisa se identificar e não precisa ter prova. Basta você ter algum tipo de suspeita que você já pode entrar em contato e denunciar. Disque 100. Você também pode procurar o conselho tutelar mais próximo de você. O silêncio protege apenas o agressor. Nunca protege a vítima. É importantíssimo a gente saber disso. O silêncio não protege a vítima. O silêncio protege o agressor. Muito cuidado, muito cuidado. E eu vou deixar aqui, fechando o nosso episódio de hoje, uma reflexão. Uma criança protegida cresce com mais segurança emocional, autoestima e esperança. Mas uma criança ferida pode carregar dores profundas por muitos anos, por que não dizer por toda a vida. Quando protegemos uma criança, protegemos também o futuro dela. Que o Maio Laranja seja mais do que uma campanha, que seja um movimento de amor, consciência e proteção. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Não feche os olhos para o que acontece ao seu redor. E se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu like, comente, compartilhe. Eu sou Maria Cláudia Dias e esse foi mais um episódio do nosso podcast De Frente com Maria. Um beijo e fique com Deus. Até a próxima.